22 de abril, meditação no devocional, Café com Deus Pai. Faça a sua parte. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Essa foi a palavra que Deus disse para o povo de Israel quando prometeu que daria para eles a terra de Canaã. Deus aqui, nesse versículo que lemos, definiu o território que o povo de Israel teria como sua propriedade. Sabia que na Bíblia a palavra pés vai além de apenas uma parte do corpo? Ela simboliza os lugares de conquista. Para conquistar, é necessário avançar, dar passos adiante e reconhecer que não é pela nossa própria força, mas pela autoridade que recebemos de Jesus. Recordo-me de muitos anos atrás, quando a Reviver, igreja que pastoreio, estava em seu primeiro ano, instalada em um prédio alugado. O Espírito Santo me impulsionou a cruzar a rua e orar no terreno vazio em frente à igreja. 4 dias depois, o proprietário do terreno me procurou. Não nos conhecíamos, mas ao passar em frente à igreja, ele sentiu uma forte convicção de construir uma nova sede para a minha igreja em seu terreno. Isso foi totalmente surpreendente. Em tão pouco tempo, Deus respondeu à oração que fiz. Considerando o alto valor do terreno e o investimento necessário para a construção, somente Deus poderia providenciar algo assim. O Senhor, por meio do seu Espírito, fala conosco. Ele nos guia na direção que devemos seguir, mas é necessário agir para que nossos pés caminhem em direção às promessas que Ele nos fez, pois elas estão ao nosso alcance. Nosso papel é ter uma fé corajosa para ouvir, acreditar e seguir na direção do que foi revelado pelo Pai. Compartilho esse testemunho de fé para aumentar ainda mais a sua esperança e expressar que quando nossos planos, atitudes e fé estão alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida, podemos ir além do que vemos. O que Deus fala ao seu coração o tem impulsionado a dar o primeiro passo? Caso contrário, desafio você a fazer a sua parte. Se sim, prepare-se para ser surpreendido. Coloque o pé e Deus dará o chão. Aqui uma mensagem que, na verdade, faça a sua parte. Na verdade, é uma palavra que nos fala a respeito de termos fé. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, lemos a frase de que viver o sobrenatural é uma escolha que fazemos. Na verdade, o que ele está dizendo é que viver o sobrenatural é uma escolha que fazemos. Nós escolhemos se vamos seguir pela fé ou não. Quando o pastor aqui, Júnior Rostirola, que é o autor do devocional Café com Deus Pai, foi impulsionado pelo Espírito Santo a orar naquele terreno,
Ele poderia ter olhado e ter pensado: é muita coisa para eu pensar que o dono do terreno vai querer construir a igreja pela própria vontade dele, com os recursos que ele mesmo tem. Mas quando ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a orar naquele lugar, ele não teve medo. Ele acreditou: se o Espírito está me impulsionando a orar por isso, eu vou orar por isso. E vemos o testemunho do que aconteceu. Hoje é o dia 112 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 20, e a palavra-chave é atitude. Tenha atitude. Se você tem buscado alguma coisa, faça a sua parte. Acredite que Deus pode levar você àquilo que você tem buscado, que você tem esperado. Mas antes de sair por aí falando coisas indevidas, tomando dívidas que você ainda não está pronto para assumir e comprando aquilo que você deseja, mas que você ainda não tem condições, faça a sua parte orando. Peça primeiramente direção a Deus. Aqui nesse versículo que lemos, Deus estava falando com o povo. Vamos ler novamente. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Em outras palavras, todo lugar em que vocês puserem, vamos dizer assim, os olhos para ver e dizer: Deus, que esse lugar seja dado a mim pelo Senhor. Todos os lugares em que vocês puserem as mãos, muitas vezes você vai a algum lugar e você coloca as mãos e fala: Deus, que essa casa seja minha, que esse carro seja meu, que nessa faculdade eu possa ser aprovado e estar aqui. Às vezes você pode colocar as mãos ou apenas estendê-las sobre uma empresa ou sobre um negócio, dizendo: Deus, me coloca dentro desse lugar, porque eu quero trabalhar aqui nesse lugar. Muitas vezes você pode colocar as suas mãos sobre um parente e dizer: Deus, eu declaro que esse meu filho, que essa minha filha, pertence ao Senhor, e o Senhor vai libertar ele ou ela do vício, seja qual for o vício que ele ou ela tiver. Às vezes você vai pôr as mãos sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, sobre um familiar que está no hospital precisando de saúde, e você vai dizer: Deus, eu declaro que essa pessoa está curada, que essa pessoa recebe saúde. Às vezes, o seu parente, o seu familiar está sofrendo demais e de repente você precisa que essa pessoa receba a Jesus para que ela possa descansar em paz. Então, muitas vezes é necessário fazer a sua parte, orar por aquela coisa. Aqui o texto fala que Deus disse para o povo: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Em outras palavras, todo lugar em que vocês tiverem coragem de colocar os pés e dizer: esse lugar é nosso, então o Senhor dará a vocês. Assim como todo lugar em que vocês puserem os olhos ou puserem as mãos e declararem: isso é do Senhor, isso é de Deus. Mas
Confie em Deus. Vamos ler aqui Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Provérbios é um livro que foi escrito por Salomão e que nos apresenta conselhos, palavras de sabedoria para resolvermos as situações da vida. Se você nunca leu Provérbios, fica o convite para que você leia. Provérbios tem 31 capítulos. Então você consegue ler esse livro uma vez por mês. E se você ler esse livro todos os meses, um capítulo por dia, e meditar para aplicar, você tem grandes chances de tomar decisões mais acertadas. Então, aqui em Provérbios, no capítulo 16, esse capítulo especificamente fala sobre planejamento. E o versículo 1 nos diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, quando nós lemos a mensagem hoje, cujo título é Faça a sua parte, cabe a mim, cabe a você, cabe a nós ter os planos, as preparações do coração, os projetos, a imaginação, a definição daquilo que se deseja, daquilo que se pretende, daquilo que se busca, daquilo que se quer. Aonde vamos colocar os nossos pés, para o que e onde estamos olhando, onde colocaremos as nossas mãos para decretar que Deus está conosco. Isso cabe a nós, cabe a mim e cabe a você. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. No caso do pastor Júnior Rostirola, ele foi impulsionado pelo Espírito a cruzar a rua e orar no terreno vizinho, pedindo: Deus, concede esse terreno para a igreja. E Deus deu para ele a resposta num período de 4 dias, o que representou um grande testemunho que ele compartilhou no devocional para que eu e você tenhamos a fé fortalecida e renovada. Talvez você está há muito tempo buscando alguma coisa e ainda não conseguiu. Mas hoje o Senhor está dizendo: continue a fazer a sua parte. Você parou, pensou, imaginou. Agora peça que o Senhor dê a resposta da boca. E fique atento para os sinais que Deus dará a você. Nem sempre Deus vai responder sim. Tem momentos em que as nossas preparações do coração não são boas para nós. E nesses casos, Deus fechará uma porta, mas a boa notícia é que Ele abrirá uma outra melhor para você. Ele nunca vai dizer não sem dizer um outro sim. Todo não de Deus é uma oportunidade de um novo sim em um outro lugar, em uma outra área onde você realmente precisa. Então, faça as preparações do coração, mas peça em oração a Deus que lhe responda e peça também que você tenha o coração aberto para entender qual a porta e para onde o Senhor está te conduzindo quando você receber um não de Deus. Às vezes ele vai dizer: espera. E se ele lhe disser espera, tenha a paciência, porque o Senhor sabe o tempo exato de realizar projetos e dar ao povo aquilo que ele busca. Quando nós lemos aquele texto que todo lugar em que os vossos pés pisarem será vosso, se nós lermos a história, veremos que o povo de Israel levou 40 anos caminhando no deserto
até chegar nesse momento em que Deus disse: todos os lugares em que vocês pisarem agora será vosso. Houve um tempo de preparação. Versículo 2: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Então o versículo 2 fala que todos os caminhos do homem, aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, aquilo que fazemos, aos nossos olhos, parece que estamos fazendo a coisa certa. Isso quando estamos bem intencionados. Porque nós, quando caminhamos no vício, quando fazemos coisas erradas, também sabemos bem que estamos errando. Mas o versículo 2 está dizendo que, quando estamos bem intencionados, parece para nós que os nossos caminhos são limpos, mas o Senhor pesa os espíritos, o Senhor pesa a real motivação. Muitas pessoas fazem boas obras, mas o motivo pelo qual elas fazem não é correto. Elas fazem, por exemplo, para serem vistas pelos outros homens. Se alguém faz boas obras com o propósito de ser visto por outros homens, está errando. Então, Deus, ele olha também para os nossos motivos. E encerrando a mensagem, vamos ler o versículo 3, que fala: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, se você confiar a Deus, aquilo que você faz, as suas decisões, os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras palavras, Deus vai colocar pensamentos de como realizar e fazer aquilo que você não tem conseguido, aquilo que você não sabe, aquilo que você busca e não vê solução. Então faça a sua parte no sentido de criar, imaginar e definir aquilo que você deseja, que você tem buscado. Versículo 2: veja quais são as motivações que estão levando você a buscar isso e veja se tem sentido e se realmente agrada a Deus. E o versículo 3: faça a sua parte e tenha confiança no Senhor para pedir a Ele em oração que lhe responda. E o Senhor definirá os teus pensamentos e fará os milagres que forem necessários para que você desfrute daquilo que os teus olhos viram, que as tuas mãos tocaram, ou para o que você levantou e ergueu as mãos, ou onde os teus pés pisarem. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.